todos. Muito feliz, mais uma noite estamos unidos nessa casa que nos acolhe a todos com muito amor, com muito carinho, atendendo sempre o objetivo que nós programamos de todo o último sábado do mês. Nós temos uma palestra, onde damos o segmento do ensinamento de Kardec, que diz: Espíritas, amai-vos, eis o segundo, instruir-vos. E é que nós estamos tentando incrementar nessa nossa caminhada, nessa nossa casa, em forma de estudo, em forma de palestra, em forma de aprendizado. Então, nós temos essa noite, com muita alegria, o Eduardo Haris, é do Allan Kardec, né? E muito bom, muito prazer. Agradecemos a gentileza de estar conosco e vamos fazer uma prece. Agradecemos sempre a Deus, a Jesus, pela oportunidade que nos dá de ter em nossa caminhada essa nossa caminhada para a doutrina espírita, onde nos dá uma visão ampla em todos os aspectos, onde nos ensinam que devemos melhorar, ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, sempre progredindo. Rogamos a Deus, a Jesus, que nos abençoe, que nos ilumine. Que assim seja. Por favor. Boa noite a todos os companheiros e companheiras. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja conosco, hoje, todos os dias da nossa existência. Muito grato pela presença de todos vocês, muito grato aí pela coragem, né? Um sábado, 8 horas da noite, e um friozinho, e vocês tiveram como escolha estar aqui, né, nessa noite com a gente. Então, uma honra, um prazer, e vamos fazer por merecer. Muito grato pela presença mesmo. Bom, nessa noite, né, o tema a ser abordado é a semeadura de bênçãos e esperança, né, que é o grande legado de Jesus. E aí, para entender isso, para a gente entender, compreender a magnitude, a extensão, a propriedade, quando a gente fala de bênçãos e esperança, para a gente compreender o que significa isso. Por que é importante compreender? Porque nós sabemos, né, cada um de nós, no seu dia a dia, é arrastado por um turbilhão de coisas, é envolvido, é enredado na sua história pessoal, uma história de sobrevivência, uma história de conquista, uma história de permanência. Nós sabemos que não é fácil. A par de toda a tecnologia que já existe, de todas as facilidades do mundo atual, do mundo moderno, mas parece que as atribulações só multiplicam. Os problemas, eles só se multiplicam, e cada dia mais, e é comum a gente dormir tendo na nossa lista mental o não ter realizado uma série de coisas. E fecha o dia seguinte, é a mesma coisa, e a gente vai acumulando uma sucessão de não realizações. E esse mundo que pede essa sobrevivência, essas conquistas, essa competição também, faz com que a gente se volte muito para a gente mesmo. A gente acaba olhando com isso para o nosso próprio umbigo a maior parte da nossa vida, a maior parte do nosso tempo. Então é muito importante que tenhamos, que criemos na nossa vida espaços de reflexão, que é mais ou menos como aquele momento, sabe, quando a água, né, a água está aqui por aqui, mas a gente faz uma forcinha a mais e coloca a cabeça para fora d'água.
para visualizar o que é que está além desse espaço, para respirar algo novo, para poder enxergar um pouquinho além. Então, para esse momento, para que esse momento seja de reflexão e a gente compreenda com a importância, a relevância do legado de Jesus, a gente precisa remontar, né, lá na história, 2000 anos atrás. 2000 anos atrás, onde a gente vai encontrar Roma, os romanos, naquele mundo conhecido de então, como o império, né, de maior poder em todo o mundo. Formado, obviamente, à base de conquistas sangrentas, de conquistas e de expansão. A gente, na prática, pouco sabe dos hábitos, dos costumes entre as pessoas, entre as populações, entre o poder e o povo. Normalmente, quando nós temos notícias, é através de filmes que, na maior parte das vezes, não se preocupam com a fidelidade histórica. São muito romanceados, muito alterados por causa disso. Mas vamos pensar a vida em Roma, esse império que usava de força para poder trazer as suas colônias, os seus legados, né? E que dominava grande parte da Europa, do norte da África, e que tinha como consequência a subjugação dos povos. O que significa isso? Impor através da força o seu poderio, o seu mando. Qual que era a consequência disso? Era tornar escravos os povos conquistados. Tornar escravos. De maneira que, naquela época, os romanos, então, eles tinham direito a tudo que pertencia ao povo conquistado. Tudo. Aos bens, às terras, às joias, às pessoas, das quais eles tinham o direito de fazer aquilo que bem entendiam sobre o ser humano. E essa era a história de conquista, essa era a riqueza e como ela era construída. Não é? Então a gente precisa lembrar, inclusive, um traço da personalidade romana, que era a soberba. A soberba é aquela condição que ela está alguns graus acima do orgulho. Uma coisa é ser orgulhoso. Agora, o soberbo, ele está muito acima do orgulhoso. Ele é aquele que, absolutamente cego do outro e do significado e do que está à volta, ele tem a sua vontade e a si mesmo como o mais importante de tudo. Então, imagina ter um povo dominante com determinadas características, entre elas essa citada. Imagina o que acontecia entre aqueles que eram escravizados por esse povo. A gente pode ler, 2000 anos, né, um relato de Públio Lentulus, aquele senador na época, e o fato de, ao andar ele, esposa e toda a comitiva ao ar livre, e por deparar-se ali com um outro transeunte que, num ato impensado, fez com que uma pequena pedra avançasse e triscasse o rosto da esposa dele. Bastou isso acontecer para que ele ordenasse que aquela pessoa fosse para a prisão. Acabou sendo vendido como escravo, né? Acabou com uma família, com uma história familiar, e trouxe para si, como herança desse ato, a vingança de um parente daquele ser que foi prejudicado. Então, imagina a soberba, achar que pode fazer com o outro o que quiser, da maneira que quiser. Pode dispor-se do outro ser humano como se o outro fosse um simples objeto, que
poderia ser descartado a qualquer momento, sem a menor clemência, sem a menor fraternidade. Isso não existia. Isso existia somente entre os patrícios, aqueles da chamada casta. A gente pode dizer que era uma casta, né? Então, os romanos, essa raça predominante, porque é assim que eles se proclamavam, enxergavam todos os demais e todo o resto do mundo como inferiores a eles. Inferiores, seres inferiores. E eram tratados em função disso como se fossem animais. Muitos dos animais que eram criados, que eram mantidos pelos romanos, eram melhor tratados do que os escravos destes. Imaginem só, né? Então, a gente está falando de uma condição extremada que muito, muito palidamente a gente pode ter assim noção de como funciona, de como funcionou naquele momento e o que isso representou na relação entre os povos, entre as pessoas, e como esses relacionamentos se configuravam naquela sociedade. Então imagina, né, como que essas pessoas eram tratadas. Imagina os relacionamentos dentro dessas castas, porque a própria sociedade romana, ela era hierarquizada. Então tinha o imperador, né, a família do imperador, obviamente, depois tinha os militares e tinha o povo. Então, cada um com direitos diferentes, com acessões diferentes, com acesso a determinadas coisas que um podia e o outro não. Um tinha direito e o outro não. Um era considerado e o outro não. Isso dentro do povo romano. Olha só. Porque para os outros, né, os outros eram raças inferiores. Quando a gente pensa, por exemplo, naquela época que crianças chamadas bastardas, né, porque elas não tinham não era conhecido, né, nem pai nem mãe, elas não recebiam absolutamente nenhuma proteção, nada, absolutamente nada. Podia se dispor delas como bem se quisesse, e a maioria se dispunha como? Matando-as, eram mortas, afogadas, ou então eram recolhidos, acolhidos por pessoas do povo. Mas para proteção, não. Para que mendigassem e trouxessem recurso para casa. Até o momento que não servisse mais, que não fosse mais interessante, e elas eram descartadas. Era assim que era tratada a vida, não é? As mulheres, naquela época, elas serviam unicamente para satisfazer os caprichos masculinos, as vontades masculinas, os desejos, né, brutais, animalescos masculinos. E eram descartadas também, quando não atendiam, quando não eram mais necessárias. Não tinham direito a falar, absolutamente não tinha direito a falar. Numa conversa que normalmente acontecia entre homens, as mulheres não podiam abrir a boca. Se a gente pensar nesse rápido resumo de pouquíssimas das condições que existiam naquela época. Se a gente pensar nos dias de hoje, se a gente pensar na curva de evolução, porque sim, por mais difícil que possa parecer, nós vivemos uma evolução. Não foi certamente uma evolução rápida, como se esperaria. Porque o que é uma evolução rápida? À medida que eu tenho o conhecimento, ou um determinado conhecimento, eu ajo coerente com aquilo e o mundo ao meu redor se transforma, a minha maneira de agir se transforma. Mas muitas coisas, elas levaram muito tempo para acontecer. Por exemplo, se naquela época as mulheres eram tratadas dessa maneira, a gente precisa lembrar que aqui no Brasil, até 1930, as mulheres sequer tinham direitos a voto. Não podiam votar, não tinham direito a votar.
elas estavam classificadas pela lei na mesma classe, no mesmo patamar dos incapacitados. Era essa a triste realidade. A gente está falando 1930 anos depois de Roma. 1930 anos para um movimento extremamente lento para poder reconhecer o direito básico enquanto ser humano. Se a gente pensar que na própria sociedade que nós vivemos hoje, até poucas décadas atrás, a mulher nascia e ela, dentro de uma família, ela tinha que fazer uma escolha, né? Que era qual era o marido que ela precisava ter ou ela ia ter, porque não se concebia a existência de uma mulher solteira, sozinha. Era impensável uma coisa dessa. Então a gente está vindo lá daquela época onde as mulheres eram vendidas pelos seus pais, pelos seus maridos, e a gente levou 1930 anos aqui na nossa realidade para reconhecer alguns poucos direitos. Isso a gente precisa ter uma noção de como essa roda do tempo ela funciona, e principalmente como nós estamos, e qual é o movimento que nós estamos dando a essa roda. Qual é a nossa parte para impulsionarmos esse movimento, buscando a coerência entre aquilo que nós já sabemos e aquilo que nós conseguimos praticar. As crianças, por exemplo, hoje, sim, elas têm direitos de resguardo, direitos à vida, não é verdade? Isso está garantido pela Constituição de 1988, que deu clareza a essa questão. Trouxe com muita clareza o direito à segurança, né, à vida, à proteção ao menor, ao infantil. Né? Se a gente pensar que, por exemplo, as pessoas que nasciam com portadoras de qualquer deficiência, né, uma deficiência mental, uma deficiência física, elas eram consideradas aberrações. Eram afastadas da sociedade. As famílias tinham vergonha de contar para o vizinho que tinham algum familiar, um filho com uma condição como essa. E eu estou falando do tempo de Roma? Não. Eu estou falando do nosso Brasil de 1940, 1950, 1960. Tanto é que no estado de São Paulo foram criados, então, aqueles institutos, né, ou locais apropriados para cuidar desses deficientes. Mas era para cuidar? Não, inicialmente não era para cuidar. Inicialmente era para afastá-los da sociedade, afastá-los do convívio com os chamados normais. Aqueles que fugiam do chamado padrão dessa normalidade eram retirados da sociedade. E existia complacência com isso. As pessoas sabiam, naturalmente. Mas todo mundo continuava a sua vida, né, o seu cotidiano, a sua história. Ele lá, a gente aqui, e ficava tudo bem. Sem se importar com os direitos, né, com aquilo que era necessário fazer para que essas pessoas, já com essas incapacidades, tivessem um tratamento digno, condições dignas e apropriadas. Então, olha só o tempo para que coisas básicas mínimas sejam adotadas. Então, daquele período de 2000 anos atrás, onde o ser humano era tratado absolutamente como um animal, sem direito algum a nada, nem à própria vida, levamos 2000 anos para pequenos passos, mas que já são muito significativos em termos de história. Mesmo num país como o nosso,
né? Um país com essas condições ainda bastante precárias em termos sociais, econômicos, educacionais, mas onde nós já temos leis que garantem esses direitos, garantem essa proteção. E isso é muito importante, né? Porque quando a gente pensa nesses comportamentos, nesses costumes da sociedade, a gente está falando de uma sociedade que se divertia, né? Se estivéssemos há 2000 anos atrás, ou melhor, quando estivéssemos lá há 2000 anos atrás, nós estaríamos nos divertindo, olhando para a arena e vendo um animal morder e matar o outro, ou dois seres humanos se matarem. É o que nós estaríamos fazendo para nos divertirmos, para ocuparmos o nosso tempo livre num final de semana como esse. Estaríamos frequentando os circos. Então a gente já caminhou um pouco. A gente já caminhou. Né? Hoje os circos, eles continuam sendo os BBBs da vida, continuam sendo, eu sempre falo, as lutas de boxes, né? Aqueles que gostam me perdoem, avaliação e julgamento, mas eu tenho certeza que são resquícios desse nosso primitivismo moral e espiritual, porque precisa, né, ter um certo primitivismo para poder enxergar ou ter algum prazer de ver o outro esmurrar o ser humano até que ele verta sangue, né? Precisa ter alguma coisa. Mas caminhamos, a gente não pode alegar, negar que caminhamos. Um caminhar muito mais lentamente do que poderíamos, muito mais, porque nós já tivemos as instruções, o mapa, a orientação, já nos foi falado, já nos foi trazido há muito tempo. Não é? Bom, naquela época, né, 2000 anos, não se tinha religião, não é verdade? Acreditavam-se em vários deuses, tinham aqueles que faziam lá as suas crenças, as suas oferendas, que eram mais comum, não é verdade? Tinha, sim, né, um povo que acreditava num Deus único, todo cheio de paramentos, de gestos, de caricaturas, muitas vezes, não é verdade? E de lá para cá, nós vivemos muitas dificuldades, a ponto de que, por exemplo, até 1930, aqui no Brasil, foi um momento que o espiritismo era proibido. Nós não podíamos fazer uma reunião espírita, nós seríamos todos presos, encaminhados para a delegacia, porque a religião dominante no país, né, conseguiu se impor de tal forma que não admitia a convivência com outras religiões. Olha só. Então, nós passamos um período drástico, né, onde se firmou a crença num Deus, mas que isso foi subvertido ao gosto de quem tinha o poder. Subvertido no sentido de impor uma série de coisas que geraram a verdadeira mutilação e a desfiguração do cristianismo, daquilo que o Mestre nos trouxe. E que culmina, né, porque ainda no coração do homem, com um olhar atravessado para aquele que não confessa as crenças que nós temos, que ainda, infelizmente, é muito comum, mas que a lei hoje já nos garante o professar, o aderir, o abraçar a religião que nós quisermos, qualquer que seja ela. Amanhã, se algum colega aqui quiser criar aí os adoradores da Joaninha Vermelha, pode, vai fazer isso, vai ter esse direito de professar essa religião, de ter as suas práticas. Então, esse respeito, essa possibilidade, ela evidencia um crescimento enquanto humanidade, enquanto sociedade. Demorou, está demorando, mas nós estamos chegando lá. Não é? Agora, a grande questão, companheiros queridos, é que, por que demoramos tanto?
Por que ainda nos demoramos tanto? Se há 2000 anos atrás, em meio a toda aquela tragédia social, humana que se vivia, nós tivemos juntos de nós alguém que trouxe um enredo totalmente diferente, um script absolutamente revolucionário. Alguém que deu a sua vida em prol daquilo que acreditava, que fazia, o seu exemplo em todos os sentidos, que nos deixou esse mapa, essa bússola orientadora. E por que precisamos que tivesse passado aí, 2000 anos? 2000 anos. Será que nós não poderíamos ter feito isso de uma forma mais rápida, caminhado a passos mais largos? Será que não? O quanto que nós ainda colocamos nas mãos de Deus todas as coisas que devem acontecer, eximindo-nos da responsabilidade que está nas nossas mãos, a responsabilidade de fazermos aquilo que nós já sabemos que precisamos fazer. Não é? Então, a gente precisa compreender essa visão de uma forma mais ampliada e compreender o que é que mudou. O que é que eu quero que mude ainda? O que é que eu posso fazer para mudar? Para trazer mais ritmo a essa condição, a essa possibilidade de transformação. Será que era bom aquele período lá, onde se eu nascesse romano, soldado, ou membro da realeza, estava maravilhoso, né? Mas e se não? A expressa maioria, sem direito nenhum. E hoje, como é que nós estamos nos vendo? Nos nossos direitos, nos nossos deveres principalmente. Né? Então é muito importante porque a gente precisa, e nós temos aí ao nosso redor inúmeros chamamentos. Chamamentos são as coisas que acontecem, que mesmo quando a gente não quer ver, a gente precisa refletir sobre eles. Então a gente pode, por exemplo, identificar nas ocorrências dos inúmeros desastres que acontecem ao redor do globo, que hoje é muito comum. Aconteceu alguma coisa, a gente vê uma corrente se mobilizando para ajudar. Pessoas que vão ajudar, vão doar de forma desinteressada, vão doar o seu tempo, vão doar recursos financeiros, recursos materiais, alimento, água, vão ajudar. E essa é uma coisa nova, essa é uma coisa importante. Esse é um demarcador de que nós temos nessa nossa sociedade, nesse nosso mundo, um movimento diferente. Um movimento diferente daquele que nós tivemos lá atrás. De que a gente chega assim ao ponto que a gente pode garantir que hoje nós somos, sim, melhores do que fomos lá atrás. Não há a menor dúvida disso. Não é? Então, mesmo que hoje estejamos anestesiados nos nossos egoísmos, mas existe uma permeabilidade maior, uma sensibilidade maior, e a gente já consegue, de alguma forma, se colocar no lugar do outro e tentar fazer alguma coisa pelo outro. E isso mostra o nosso crescimento, mostra a nossa condição. Não é? E aí a gente vê a importância dessa mobilização. A gente vê a importância, porque quando as chamadas massas, ou seja, a população, as pessoas realmente se mobilizam, comparecem, se manifestam, isso pressiona aqueles que têm o poder, ou aqueles que não querem enxergar, e não querem porque não lhes interessa enxergar, não é? E isso faz com que eles tenham que ter uma ação, uma atitude, seja através de leis, seja através de ações, de decisões que muitas vezes mudam e mudam para melhor a condição humana. Pois é, então hoje a gente, com tudo que nós assistimos e nós vemos, porque existe uma verdadeira incongruência nesse momento. Enquanto a gente caminha
com gerações que já cuidam de um meio ambiente, que se preocupam com a despoluição de águas e de lugares, com a vida animal, seja das baleias, seja dos cachorros, né? Existe um movimento que faz ressaltar a importância da vida, que chama a atenção de todos para o fato de que nós somos seres que precisam, sim, se integrar a esse universo, ou seja, aquilo que está ao nosso redor, se integrar e não dominar, e não destruir, e não tomar conta, mas se integrar. Enquanto nós vivemos já momentos, e vivemos esse momento dessas gerações, mas vivemos também momento daqueles que ainda cultivam a guerra, que ainda têm nos olhos, né, o sangue e a vontade de derramá-lo a todo instante. Mas que a gente entende que já são em menor parte. Porque quando se fala em guerra, quando se fala em violência, a maior parte de nós já se escandaliza, já se horroriza com isso, já teme uma ação violenta, seja por saber das consequências, seja pelo fato, o quanto ele é odioso hoje, aversivo. Então nós vivemos esse momento de contrastes no mundo todo. Vivemos. Mas com tudo isso, estamos sim melhores. Estamos melhores, por incrível que pareça, do que há 2000 anos atrás. Onde, por qualquer que fosse o desgosto do poderoso sobre o seu parceiro, aquele que ele encontrasse pela frente, ele simplesmente arrancava ali, ao vivo, o coração do outro e era capaz de comê-lo, para demonstrar poder e força. De vez em quando, um ou outro sente vontade de fazer isso ainda, mas já é tolhido, já não vai para o de fato, não vai para o ato em si, fica só na vontade, fica só no pensamento, né? Morde a mesa depois e passa, né? Pelo menos a maior parte. Então isso já demonstra, sim, uma consciência maior, né? Uma consciência de pertencimento, de pertencermos numa sociedade diferenciada. Mesmo coisas muito viciosas e deprimentes na sociedade, como as práticas de corrupção que ainda existem no mundo todo, espalhadas por aí porque fazem parte do ser humano, mas elas já são, em grande parte dos países, elas já são condenadas fortemente, elas já são reveladas, elas são trazidas a público, elas não são permitidas mais. Então vivemos, né, uma sociedade que se prepara, sem sombra de dúvida, para um momento diferente daquele de 2000 anos. Com todo esse movimento de leis que beneficiam e que buscam a justiça, buscam garantir a liberdade, de todas as formas, de todas as maneiras, buscam garantir o direito à vida, né? Claro que nada perfeito, porque a perfeição é algo que está longe do nosso contexto, está longe da nossa condição atual, mas que visam ser o melhor possível nesse momento, o melhor possível, não é? E é aí que a gente lembra, então, desse homem que há 2000 anos atrás veio nos trazer esse caminho novo, veio nos trazer já naquela época, naquele momento, uma alternativa a tudo que já existia naquele tempo. E a tudo da maneira como ele era interpretado, né, que se entendia a vida, se entendia a sociedade, se entendia os povos em si, se entendia Deus, se entendia a religião. Por isso foi revolucionário. Revolucionário porque, em uma frase sintética, uma síntese tremenda, gigantesca, impossível de ser repetida. Ele pegou toda a obra, toda a lei e disse para aqueles que estavam à sua volta: ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.
E ele resumiu tudo. Ele deixou o código da vida. Ele deixou o exemplo para que a gente se libertasse, a partir daquele momento, de tudo aquilo que nós vivíamos. Daquela infância egoísta, animalesca que nós que representávamos e construíamos naquela época. Então Jesus, quando veio até nós, nesse esforço que dizem, nós sabemos através dos inúmeros livros psicografados, então trazidos pelos Espíritos, que ele, governador desse planeta e de outros, do qual ele é o governador, precisou se preparar ao redor de 1000 anos nossos aqui, para que fosse possível o retorno dele à Terra. 1000 anos de preparação para a chegada dele aqui. Então dá para nós entendermos o poder desse exemplo. Numa sociedade como aquela que eu descrevi há pouco, com aquelas leis, com aquela brutalidade, esse homem vem falar de amor, vem falar de um Deus, de amar a Deus. Ele vem falar de amar a Deus quando as pessoas temiam Deus. Porque o Deus trazido até aquele momento era um Deus que se vingava. Era um Deus que não tinha complacência com todos aqueles que não cumpriam suas leis. E aí esse homem vem e ele fala de um Deus que é todo perdão, de um Deus que é amor, de um Deus que é Pai, e ele traz a figura do Pai para aproximar toda essa geração, todo o ser humano, e compreender essa proximidade. Ele não está lá, não, dentro do templo, ele não precisa, para chegar até ele, de um dignatário, alguém que estudou, que sabe falar tais línguas, ou que interpretou a lei, ou que... Não! Ele está num único templo, que é o templo do seu coração. E que você deve falar com ele, conversar com ele, até porque ele te conhece. Ele conhece você mais do que qualquer um. Ele sabe o que você precisa, o que você gosta, o que você não gosta. E cabe a você conversar com ele, orar a ele, agradecer a ele, pedir a ajuda que você necessita. Não precisa de intermediários, não precisa pagar tributos, não precisa usar roupa assim ou assado, não precisa falar essa ou aquela língua. Não precisa. Não precisa ser nesse ou naquele lugar. É no templo do seu coração. Ele é seu Pai. E é o mais amoroso de todos os pais aqui da terra. De qualquer um dos pais aqui da terra. Deus é mais amoroso, porque imagina, Ele é o Criador. E aí esse homem vem falar isso. Vem falar isso e exemplificava orando em silêncio, se distanciava e orava. A ponto de que os discípulos que o acompanhavam estranhavam aquilo. Mas ele não vai na sinagoga, ele está orando, é quase que, nossa, que estranhamento, o que ele está fazendo? Como assim? Será que ele vai ser ouvido? Aqui, entre as oliveiras, no deserto? Porque era só numa sinagoga, era só através daquele dignatário que podia levar o pedido, aquilo que você necessitava, precisava do intermediário. Como? Falar assim direto, simples assim. Imagina o quanto que ele foi revolucionário. Trazer um caminho de amor, falar de amor. Enquanto um homem naquela época andava armado até os dentes, cuspia para tudo que era lado e sabia fazer era enfiar soco à torto e direito. E ele vem falar de amor. Amor. Amar o semelhante. Imagina o tamanho dessa revolução. Imagina o que significou isso para aquela época. A gente encontra lá em Mateus capítulo 11, no versículo 28 a 30,
Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Imagina essas palavras para um povo cuja soberba tinha um patamar que a gente não consegue imaginar. Humilde de coração. Como alguém, um romano, podia enxergar um homem que dizia um negócio desse? Imagina. Como? Soberba é essa, orgulho é esse, que passados 2000 anos, nós ainda temos travado no nosso coração. Ainda encontramos no nosso dia a dia, e você e eu encontro, você, se tiver coragem, também vai encontrar na sua história, quantas vezes nos apegamos no nosso orgulho. Já sabemos o que é certo e o que é errado, mas a gente se apega no nosso orgulho e não dá o braço a torcer, não volta aquilo que a gente está fazendo, não desapega desse orgulho. 2000 anos se passaram, há 2000 anos que nós estamos ouvindo: ama a Deus e ao próximo, e a gente não consegue. 2000 anos. Imagina naquela época, se hoje a gente não consegue fazer, imagina naquela época essa fala do mestre. Imagina, isso era surreal, absolutamente surreal. Isso não era possível de ser compreendido. Se não é hoje, imagina naquela época. Como é que ia ser compreendido? Para um orgulhoso falar de humildade? Irreal. Aí fala, o meu jugo é leve, meu jugo é suave e leve é o meu fardo. Olha só. E aí a gente tem que entender, né, essas coisas, porque o que é o jugo? Né? Então, se você procurar no dicionário, o jugo, você vai encontrar, tem duas possíveis definições. Então, o jugo pode ser aquela peça que une uma boiada lá, né? Ou pode ser também uma imposição. Né? Impor uma lei ou impor uma vontade sobre o outro. E é nessa segunda acepção que a gente precisa usar, nessa interpretação de Jesus. A imposição dele sobre nós. Qual que é a imposição dele sobre nós? Ele tinha uma imposição? Tinha. O amor. Essa é a imposição dele. Né? Por isso é suave. E leve o fardo. Porque imagina, nós que carregamos esse orgulho, nós carregamos, na verdade, as verdadeiras causas da nossa dor, dos nossos problemas, das nossas, as cicatrizes emocionais, as dificuldades, nós que carregamos isso. Esse é um fardo pesado. Fardo de não saber perdoar, de não compreender o outro, de não respeitar o direito do outro de ser como ele quer ser, deixar ele achar o que ele quer achar. Eu vou tentar lá parar para ensinar o orgulhoso? Eu sou mais orgulhoso que ele, não há dúvida. Entendeu? Está errado. Cada um tem o direito de ser, de achar, de pensar o que quer. Aí vou eu lá corrigir o outro, achando que eu sou dono da verdade. Olha aí. Pronto, danou-se, né? Quer dizer, quando ele traz um jugo como esse, de amor, de perdão. Mas fulano fez isso, nossa, olha aqui. Perdoa. Mas como ele fez, não está sabendo o que faz. Ignora que tudo que nós fazemos nessa vida, nós fazemos só para a gente mesmo, para mais ninguém. Porque tem um negócio, né, que o Espiritismo traz para a gente, nos ensina, e que a física explica, que é uma tal de lei de ação e reação, ou de causa e efeito,
que se eu hoje estou semeando no meu caminho espinho, dor, revolta, o que é que você acha que vai ter amanhã? Vai ficar esperando flor, gratidão, bênção? Não tem lógica, não tem lógica. Tem que ser meio doido, né, para um negócio desse, porque não tem lógica. Se eu estou semeando espinho, eu terei espinhos. Essa é a lógica. Essa é a racionalidade das leis. Não tem como ser diferente. E essa é a beleza daquilo que Jesus veio nos trazer, né? Quando Ele coloca nas nossas mãos a possibilidade real, verdadeira da mudança. Não está no outro. Não está na legislação que devia fazer. Não está em Deus. A gente coloca tudo na mão de Deus. Não, está na nossa mão sermos melhores. Fazer a diferença. Porque no final a gente vai estar fazendo a diferença para a gente mesmo. Olha só. Encontro amanhã, eu vou encontrar amanhã o que eu tiver feito hoje. Simples assim. Então, qual é a beleza disso? Está na nossa mão. Se eu quero flores amanhã, o jardim florido, bonito, viçoso, eu tenho que começar a agir hoje. Tenho que começar a fazer hoje. Já tem que correr lá para o mercado ou para o vizinho, aquela muda de rosa, a semente da rosa, preparar a terra, não é verdade? Vou ter que arregaçar a manga, definir o horário, estabelecer, trabalhar, vou ter que fazer, tem que me mexer. Aí se eu fizer isso, amanhã eu terei esse jardim viçoso, bonito. Essa é a lógica, simples assim. Não é? Então, quando Jesus nos traz, e a gente vai entender, né, essas questões, todos os sofrimentos, as misérias, as decepções, essas dores físicas, a perda de seres amados, a gente vai encontrar uma enorme consolação em tudo isso. Uma enorme consolação nessa lei de causa e efeito, né, nessa condição de amar, de entregar para a vida o nosso melhor, o melhor que a gente já pode entregar, porque todos nós temos o melhor, e podemos entregar esse melhor. Né? Então, Jesus vem ensinar aos homens o amor. Mas imagina aquele que, do contrário, ainda não captou essa mensagem, ainda não acredita no Mestre, ou que ainda está muito distante disso tudo. Isso nada vai fazer sentido. Vou fazer, né? Essas palavras não vão fazer sentido. Isso não vai explicar, isso não vai, em consequência, não vai pacificar o coração dolorido, o coração que grita, que sangra. Não vai explicar a perda daquele ser amado, a distância de quem você ama, ou a perda de uma condição social ou financeira, ou do emprego, ou disso, ou daquilo outro. Não vai explicar. Não é? Porque a gente ainda quer fazer acordos com Deus. A gente ainda está no toma lá da cá. A gente ainda quer fazer isso. Mas estou aqui rezando, orando, fazendo tal. Aconteceu uma coisa. Que coisa. Tem que rezar mais forte? Vamos rezar mais forte. Vamos lá, 1, 2, 3. Rezei mais forte. E continua acontecendo. Eu já estou ficando desconfiado desse Deus. Acho que ele não vai com a minha cara. Mas vamos lá mais uma vez. E vou e rezo e tal. Pronto. Agora eu perdi a casa, perdi isso, perdi o emprego. Deus não funciona. Não está funcionando. Eu não sei rezar ou Deus não está funcionando. Pronto. Aí eu querendo fazer um escambo, uma troca com Deus. Não aprendi o que é Deus. Porque aquele que ama não pede nada em troca. Não é verdade? Fala para a mãe, né? Só quem é mãe sabe. Vai pedir para o filho as horas que dispensou ao lado da cama dele? Vai querer isso em troca? O leite que entregou, os cuidados no alimento, vai cobrar isso aí dele? Não vai. Porque ama. Porque fez com amor, fez com vontade, fez com entrega, sabe? Fez com fraternidade absoluta. Esse é o amor que nós precisamos aprender.
Por isso que, na nossa condição atual, aquilo que mais se aproxima do verdadeiro amor é o amor de uma mãe pelo seu filho. É o que mais se aproxima. Tirando isso, todo o restante ainda é um amor selvagem, ainda é um amor carnal, ainda é um amor egoísta, né? É um amor baseado na satisfação própria e não na entrega verdadeira. E é isso que Jesus veio nos ensinar. E é isso que Ele veio ensinar como grande consolo. Grande consolo, né? É o que vai fazer, é o que vai mitigar essas dores que nós sentimos. Ele, né, também nos ensina e demonstra, e aí vem o Espiritismo como terceira revelação, né? Ou seja, então tivemos lá Moisés, Jesus como segunda, e o Espiritismo como terceiro momento, trazendo luz para a compreensão dessas coisas existenciais, filosóficas, que todos nós precisamos ter na nossa vida, não é? Que é, quem é Deus? Ou o que é Deus, né? Quem sou eu no meio desse universo todo? Para que eu estou aqui? Por que eu existo? Para onde eu vou? Para que serve a minha existência? E aí a importância, né, de que quando a gente consegue vislumbrar isso, a gente consegue enxergar um pouco adiante. A gente consegue vislumbrar um futuro, e necessariamente um futuro melhor. Necessariamente. Por isso que ele falou, né? Meu reino não é deste mundo. Não é desse mundo. Porque esse mundo ainda é esse mundo de egoísmo, de orgulho, de guerras, de traições. Mas à medida que nós melhorarmos, e como é que a gente melhora? Seguindo o ensino dele, o exemplo dele, o desapego, a bondade para o outro, a entrega do nosso melhor para o outro, a humildade, o ser pacífico. Quando a gente segue esse caminho, a gente vai transformar a gente em aquilo que está à nossa volta. A gente vai rechear ao nosso redor com bênçãos, com o nosso pensamento, a partir do nosso pensamento, da nossa oração, né? Da nossa oração. Quantas vezes a gente começa, todo mundo ora hoje, né? Faz oração, todo mundo sabe orar, e a gente começa orando assim: Deus me proteja de todo mal, e protege a minha família também, mas fulano não, ele não precisa. A gente mais ou menos assim, né? A gente escolhe, faz acepção de quem que serve ou não serve. Depois, em algum momento, a gente fala: olha, então protege o mundo também, as outras pessoas, tal. Notaram como é que a gente ainda ora? Né? Ainda estamos na frente, a gente ainda se coloca na frente. Então, o caminho é de desapegar, o caminho é de começarmos a agir de maneira a sermos exemplos, e todos nós podemos fazer isso, companheiros queridos, todos nós podemos fazer, porque ninguém é pobre demais que não possa ouvir, estender a mão, orientar, ajudar, dar um pão, dar um alimento, trazer uma palavra, levar um livro, socorrer, fazer uma visita, sorrir, dar um abraço, contar uma piada, desde que seja de bom gosto, né? Que não machuque ninguém. Todos nós podemos ter uma ação vigorosa. A gente tem que sair daquele estado de intenção e irmos para a ação. Não é? Lá no Kardec, a gente teve a chance, por exemplo, de conhecer uma das dirigentes lá, a dona Terezinha Oliveira, e eu nunca esqueço uma aula, a gente falando lá sobre o bem e o mal, e ela comenta assim, ela fala, estava uma discussão do bem e o mal, ela fala, mas a gente precisa lembrar que o bem, ele é mais forte do que o mal. Então, se você pegar uma quantidade de pessoas que estão querendo o mal, a mesma quantidade de pessoas que estão querendo o bem é mais forte do que o mal. Aí fala, mas se é assim, então por que o mundo que a gente está vivendo? Então tem
mais gente ruim e má do que bons? Não. O problema é a omissão dos bons. O problema é que os bons se calam. Cadê a ação vigorosa no bem? Não pode ficar só na intenção. Não pode ficar. Nós não estamos aqui, a maior parte de nós não teremos grandes realizações, porque não está na nossa história isso. Nós não temos musculatura, envergadura para isso. Não temos. Mas todos nós, sem exceção, podemos a cada dia, a cada momento, a cada hora, ter ações vigorosas no bem. Vigorosas. Onde nós estivermos. Mesmo que você estiver amarrado no porão de um navio, sem nenhuma janela, sem luz, sem nada, você ainda pode ter a ação da prece, da vontade no bem. Ainda pode, mesmo nessa condição. E a maioria de vocês acho que não fica nessa condição, né? Ninguém fica amarrado no porão de nenhum navio. Então, a nossa ação vigorosa no bem é imperioso que a gente não tenha medo. A gente não pode ficar com vergonha de ser bom. Não pode ficar com vergonha de um gesto de gentileza, de delicadeza para com o outro que está do nosso lado. Virar para o outro e falar: eu posso fazer alguma coisa por você? Precisa de algo para ficar melhor? Posso ajudá-lo de alguma maneira? Todos nós podemos. 2000 anos se passaram. 2000 anos. Está nas nossas mãos usar aquilo que nós já sabemos e transformar isso numa realidade. Deus está fazendo, sempre fez a parte dele. Nós não podemos jogar no colo de Deus, ou nas costas de Deus, ou na culpa de Deus, aquilo que é nossa responsabilidade fazer. Enquanto agirmos dessa forma, seremos ainda aquelas crianças birrentas e chorosas, que mesmo tendo tudo ao redor, não conseguem enxergar nada, e continuam reclamando por nada terem. E nós temos muito. A vida, a saúde, o ar que respiramos, o equilíbrio emocional, o discernimento, o alimento, porque está todo mundo aqui de barriguinha cheia, a saúde, dentro do equilíbrio possível, obviamente. Não é? Temos todas essas condições, então por que temos vergonha de sermos bons? Por quê? Por quê? O mal não tem vergonha de ser mal. Ao contrário, ele fala com megafone, grita a todos os 4 cantos, se impõe. E quem quer o bem, fica caladinho, embaixo da mesa, em silêncio. Não podemos, companheiros queridos, protelar por mais de 2000 anos aquilo que o Mestre veio nos ensinar. Está na mão de cada um. Está na condição nossa, a cada momento, de usufruirmos, sim, as bênçãos trazidas por Jesus, que são imensas, que são libertadoras de todas as formas, que é um caminho que vai nos levar a essa felicidade verdadeira, a essa libertação verdadeira. Bênçãos e bênçãos. E através do Espiritismo recebemos a esperança, ao sabermos que nada acontece por acaso, ao sabermos que temos um papel de protagonista fundamental nessa história, na nossa história e na do outro, ao sabermos que, ao caminharmos para o bem, pelo bem, nós construímos esse mundo de felicidade, ao sabermos que essa felicidade plantada hoje, ela será colhida amanhã, e multiplicada muitas e muitas vezes. A exemplo do trigo, né, do grão, que se multiplicou 100 e mais e 100 vezes. Não é? Então fica aqui para todos, para mim também, lembrar cada dia, cada momento,
a importância, em primeiro lugar, de agradecermos a Jesus, esse divino mestre irmão, pelo seu exemplo, pela sua vida. Ela não foi em vão. Senhor, a tua vida não foi em vão, o teu exemplo não foi em vão. Nós te amamos e perdoa-nos se te amamos ainda na nossa pobreza de espírito, na nossa infantilidade, mas nós te amamos, Senhor. E queremos tê-lo como norte, como bússola das nossas vidas, para orientar cada passo que nós dermos, cada fala que nós tivermos com o nosso irmão, cada solução encontrada para os nossos desajustes, cada maneira de trazermos equilíbrio para o nosso desequilíbrio. Não foi em vão, Senhor. A sua vida, o seu exemplo, a sua energia não foi em vão. Façamos disso, companheiros queridos, uma verdade íntima, única, no coração de cada um. Ocupemos essa existência e as próximas com esse objetivo. E não haverá espaço no seu coração para o desânimo, para a falta de fé, para as depressões que estão assolando hoje a humanidade e levando as pessoas a cometer atos contra a própria vida. Ocupemos a nossa existência a partir de agora em construir exemplos vigorosos do bem que nós já podemos fazer. Companheiros queridos, muito, muito grato pela oportunidade dessa noite, dessa reflexão. Que o nosso Mestre amoroso seja na vida de cada um, no lar de cada um de vocês. Que saiam daqui com a certeza desse olhar carinhoso e amoroso do Mestre, conhecedor que é de cada um dos seus irmãos, filhos queridos. Contemos, com a certeza dele, o seu olhar vigilante e carinhoso. E tenhamos a prudência, mas também a fraternidade para tudo aquilo que tivermos na nossa vida. São os recursos divinos que chegam até nós a cada dia e que têm um único objetivo: o nosso crescimento enquanto seres espirituais, onde em algum momento nós nos encontraremos juntos todos ao lado desse mestre de amor. Fiquem com Deus. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Deixa eu me recuperar aqui pela emoção de palavras tão edificantes que o nosso irmão nos trouxe nessa noite, E que nos convida à reflexão profunda acerca dos ensinamentos do Mestre Jesus, que nós, por inércia ou por resistência, ainda não nos obrigamos a colocar em prática o que Ele nos ensinou, o que Ele nos deixou aí de legado, para que a gente possa procurar a nossa edificação. Então, vamos refletir acerca de que o nosso irmão trouxe tantas orientações, tantos relatos históricos e atuais, de como que nós devemos proceder, colocando em prática um dos principais ensinamentos de Jesus. Eu acredito que o principal, que é o que norteia o seu evangelho, que é o amor. Se nós não conseguimos olhar para o nosso próximo e dizer eu te amo, ou amá-lo, vamos respeitá-lo, já é o princípio do amor. E assim a gente vai começar a olhar ao redor e a gente não vai ficar constrangido de repente, a gente não agir como Jesus espera que nós façamos. Então, vamos refletir acerca desses ensinamentos, destas palavras edificantes e fraternas que o nosso irmão nos trouxe nessa noite. Eduardo, muito obrigado mesmo, foi muito tocante as suas palavras, o que você nos trouxe. Agradeço do fundo do meu coração e eu quero fazer um agradecimento também
ao nosso irmão lá do Allan Kardec também, o Maurício Arévalo, que inicialmente seria ele que faria a nossa palestra na noite de hoje. Mas ele, por um problema de saúde, inclusive esteve internado, ele não pôde vir. Mas ele se preocupou com a divulgação da doutrina, com o compromisso com a doutrina, com o compromisso com a nossa casa. Mesmo no hospital, ele entrou em contato com o Marcelo e solicitou, pediu ao Marcelo que pudesse vir, e o Eduardo veio gentilmente atender o nosso pedido no mesmo instante, mesmo em cima da hora. Então, muito obrigado. Isso é um compromisso e um exemplo de amor ao próximo, porque nós estávamos aqui esperando essas palavras e, com certeza, a espiritualidade conduziu tudo isso. Um agradecimento a todos os companheiros que se deslocaram hoje, né, um dia um pouco frio, um sábado à noite, mas estão aqui prestigiando, né, e aproveitando este momento de compartilhamento, né, entre nós, trabalhadores da casa e da doutrina. Um agradecimento também às pessoas que nos acompanharam pela internet, que tenham todos uma boa noite, um bom final de semana, que fiquem sobre a bênção de Jesus e que possam manter essa ideia, esse sentimento dessa noite por um longo tempo, né? Aproveitando a inspiração das palavras do nosso irmão. Senhor, nós te agradecemos por mais este momento, por nos permitir a vinda a esta casa e aqui compartilhar dessas ideias e pensamentos e orientações que o nosso irmão nos trouxe. Agradecemos por mais esta oportunidade de buscar o conhecimento, a orientação e diminuir as dificuldades entre o saber e a prática. Que possamos eliminar a resistência e olhar para o nosso próximo como se estivéssemos olhando a nós mesmos. Amar a Deus acima de todas as coisas. Agradecemos a espiritualidade pela inspiração e pela orientação que nos oferece a cada momento. Muito obrigado, Senhor. Tenham todos uma boa noite e sigam com Deus. Muito obrigado pela presença.